Este caso ocorre na Polônia no ano de 1999. Esta história é uma das mais assustadoras que eu já encontrei, mas não há muitas informações disponíveis. Não há imagens do perpetrador nem da vítima viva, apenas imagens da cena do crime. Portanto, para este vídeo, será apenas áudio. Vladimir W. era um homem de 26 anos que viveu no Cáucaso por grande parte de sua vida, onde morava com sua mãe e sua irmã. Relata-se que ele cresceu em extrema pobreza devido à separação de seus pais. Vladimir frequentou a universidade na Polônia, onde estudou medicina por um ano. No entanto, ele mudou de ideia e decidiu seguir um diploma em psicologia. Ele estudou psicologia por 3 anos antes de desistir desse campo também. Após deixar a universidade, Vladimir estava desempregado e acabou se mudando para a casa de seu pai e avô em um vilarejo nos arredores de Cracóvia. Sua mãe e irmã ainda viviam no Cáucaso. Não está claro por que ele não voltou a morar com sua mãe, mas uma das razões poderia ser a falta de dinheiro. Vladimir tinha um profundo desprezo por seu pai. Como mencionei anteriormente, seus pais se separaram quando ele era mais jovem porque seu pai traiu sua mãe. O pai de Vladimir teve relações com a filha de um amigo que era 30 anos mais jovem. Após a mãe de Vladimir descobrir, ela informou sua família. Os familiares da mãe ameaçaram o pai de Vladimir de tal forma que ele não teve escolha senão se mudar para a Polônia. Chegando na Polônia, o pai de Vladimir não fez nenhum esforço com seus filhos, e apesar de ser um homem rico, não contribuiu financeiramente. Durante a estadia de Vladimir com seu pai na Polônia, ele estava desempregado, passando a maior parte do tempo lendo e praticando esportes. Enquanto morava na casa, o ódio que ele sentia pelo pai continuava crescendo. Ele mais tarde diria que considerava a atitude e a vida de seu pai imorais. Então, começou a planejar um plano sinistro. Em maio de 1999, Vladimir atraiu seu pai para o porão e puxou uma arma de choque. Ele tentou usar o dispositivo no pai, mas isso se mostrou ineficaz. Ele então pegou uma chave de fenda afiada e perfurou o peito do pai várias vezes, matando-o. Depois disso, ele pendurou o pai pelas pernas no porão e, usando um bisturi cirúrgico e uma pá, começou a decapitá-lo. Após remover a cabeça, ele coletou o sangue em um balde e fez 2 grandes incisões na parte de trás das pernas do pai. Vladimir pegou a cabeça e o pescoço do pai e subiu para seu quarto. Ele passou a noite inteira separando cuidadosamente a pele do crânio e dos músculos. Depois de remover a pele com sucesso, ele jogou o que restava da cabeça no jardim e começou a costurar a pele com plástico protético. Quando a máscara de pele humana estava pronta, ele raspou a cabeça e colocou a máscara. Vestiu as roupas do pai, chapéu e óculos. Vladimir então saiu de casa e se sentou em um banco. Após algum tempo sentado no banco, ele voltou para casa. Parece que ninguém notou que ele estava usando a máscara. Em algum momento, seu avô, que tinha visão extremamente pobre, voltou para casa. Vladimir, ainda usando a máscara e as roupas do pai, começou a conversar com o avô. Devido à visão ruim e ao fato de Vladimir estar imitando a voz do pai, o avô acreditou firmemente que estava falando com seu filho. Ele não tinha ideia de que estava na frente de seu neto, usando o rosto de seu filho. Os dois até tomaram café da manhã juntos e conversaram. No entanto, quanto mais conversavam, mais o avô começava a perceber que seu filho parecia diferente. Ele se tornou um pouco suspeito, mas não disse nada. Após terminar o café da manhã, o avô começou a procurar pela casa e, eventualmente, chegou ao porão, onde encontrou o corpo decapitado do filho. Ao ver essa cena horrível, o avô fugiu da casa e foi até a casa do vizinho mais próximo. Ao chegar lá, ele ligou para a polícia. Vladimir logo percebeu que seu avô havia descoberto a cena do crime, então ele arrumou alguns pertences, incluindo as roupas que seu pai usava quando foi morto, e fugiu. No entanto, Vladimir não foi muito longe. Ele encontrou um esconderijo de onde podia observar a investigação do assassinato de seu pai. Ao entrar na cena do crime, os investigadores encontraram o corpo do pai amarrado pelas pernas, com os braços abertos, parecendo uma cruz invertida. A máscara humana, uma chave de fenda afiada e uma pá foram encontradas no chão. No quarto de Vladimir, os investigadores encontraram a agulha e a linha usadas para costurar a pele, um bisturi cirúrgico, plástico protético e alguns pequenos pedaços de couro cabeludo. Não muito depois de a polícia chegar à cena e começar a investigar, Vladimir saiu de seu esconderijo. Ele se sentou em um banco de ponto de ônibus e esperou. Foi lá que ele foi preso. Após sua prisão, ele admitiu a culpa imediatamente. Vladimir foi questionado sobre o motivo de ter cometido um crime tão horrível e explicou seu profundo ódio pelo pai e como ele havia abandonado ele, sua irmã e sua mãe. Ele disse que, aos seus olhos, estava justificado em matar seu pai devido ao comportamento imoral dele. Vladimir explicou que havia planejado os detalhes do assassinato e da mutilação por algum tempo. Naquele dia, ele havia preparado as ferramentas que usaria no porão para matar seu pai.
De acordo com os relatos, Vladimir disse à polícia que o assassinato de seu pai era uma obra de arte, afirmando que queria ilustrar a extrema maldade humana e que o crime foi um ato sem restrições. Ele disse que parte da inspiração para o assassinato veio do filme Seven. Nesse filme, o assassino começa a matar pessoas que, na sua visão, representam um dos 7 pecados capitais. Ele também disse à polícia que usou a máscara do pai enquanto conversava com o avô porque, em suas palavras, queria jogar um jogo. Ele queria ver quanto tempo poderia conversar com o avô antes que ele percebesse. Ao falar sobre o crime que cometeu, Vladimir disse que pendurou o corpo do pai de cabeça para baixo com os braços abertos por uma razão. Ele fez isso para simbolizar uma cruz invertida, porque a cabeça desse tipo de canalha não deveria nem mesmo estar pendurada na cruz do diabo. Ele também disse que a palavra de um homem pode ser reconhecida em seus valores, em vez de em seu rosto, então remover o rosto do pai era para simbolizar a falta de valores dele. Ele explicou que libertar o corpo da presença da cabeça através da decapitação era para simbolizar a punição, já que a cabeça era culpada de tudo. Curiosamente, um caso um tanto semelhante ocorreu na Polônia um ano antes deste. Uma mulher chamada Katarzyna foi morta e esfolada. O assassino cuidadosamente removeu a pele de seu torso e fez um traje humano. A polícia acreditava que Vladimir W. era o responsável por esse crime também. No entanto, veio à tona que outra pessoa era responsável. Eu tenho um vídeo sobre o caso de Katarzyna. Se você quiser assistir, um link será fixado nos comentários. Para mim, este caso é um dos mais aterrorizantes que existem. Tudo é simplesmente além de perturbador. A maneira como ele matou o pai, criou uma máscara com o rosto dele e tomou café da manhã com o avô usando a máscara soa como algo saído de um filme de terror, mas isso realmente aconteceu. Como eu disse no início do vídeo, existem imagens da cena do crime. Então tenha cuidado se decidir investigar mais sobre este caso. Existem até imagens da máscara de pele da vítima, que são, de longe, algumas das mais horríveis que eu já vi. De acordo com os relatos, Vladimir foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide borderline, e essa condição impõe limitações consideráveis em sua capacidade de entender o significado do delito e a habilidade de guiar seu comportamento. Pelo que pude perceber, ele foi condenado a 25 anos de prisão. No entanto, posso imaginar que é muito improvável que ele seja liberado algum dia.